Boa tarde, mulheres edificantes! Sejam muito bem-vindas em mais um chafé especial, que é para encerrar a série dessa semana, né? Onde a gente está falando sobre as atitudes que prevê a queda. E a gente veio falando toda essa semana baseado na história de Sansão. Mas como a gente falou vários dias sobre atitudes que prevê a queda, hoje nós vamos falar sobre as atitudes que a gente tem que ter para que a queda não venha. Então, ou seja, a gente falou aquilo que vai ocasionar a queda, que é para justamente não fazer, mas aquilo que a gente tem que fazer para mudar um cenário. Como assim, Gislane, mudar um cenário? Realmente porque muitas histórias são refeitas, restauradas através de uma atitude nossa, através de um posicionamento nosso. E hoje vamos começar com o versículo base também da nossa história de Sansão, em Juízes 16, 28, onde vai dizer: Então Sansão orou ao Senhor: Ó soberano Senhor, lembra-te de mim, dá-me forças mais uma vez, ó Deus. Então, nós caminhamos essa semana pela autossuficiência, pelo orgulho, pela repetição, né, de padrão, pelo apego emocional. E Sansão, ele só conseguiu mais um favor de Deus em ter forças mais uma vez quando ele se rendeu. Então essa rendição dele, né, foi o quê? Toda a quebra de orgulho, toda essa quebra da autossuficiência, e ele teve uma atitude de clamor mesmo, de desmanchar, de quebrantamento ali, onde ele pediu a Deus em oração, né, por mais uma oportunidade. E essa entrega de Sansão, ele é uma entrega, né, onde ele fala: eu preciso de ti, eu me rendo a ti. E isso fez, né, reverter uma situação. Sansão, ele voltou para o seu propósito. Então naquele dia, por mais que ele estava tendo a última força e ele morreu ali, mas ele morreu cumprindo um propósito dentro da vontade de Deus, que era o plano original. Então hoje a gente vai ver 5 movimentos que restauram. Então eu quero que você, mulher, pega papel e caneta, porque essa aula, todas são importantes, mas a gente estudou 4 atitudes que prevêm a queda, mas hoje a gente vai ver 5 movimentos que restauram. Então pode ser que você seja autossuficiente, seja orgulhosa, vive um padrão, né, de repetição, vive um apego emocional, mas hoje você pode se livrar de tudo isso. Realmente, se você colocar em prática os 5 passos que eu vou te passar. E isso aqui não é nenhuma técnica, nem nada de coach. Isso aqui é baseado na palavra, isso aqui é baseado na neurociência, isso aqui é baseado naquilo que funciona, isso aqui é baseado numa pessoa que viveu isso. Então eu sou fruto, né? Eu vim de uma autossuficiência, eu vim de um orgulho, eu vim de um padrão de repetição, eu vim de um apego emocional. Então eu vivi tudo isso e eu vou passar para vocês aqui aquilo que eu fiz, que funcionou e que é baseado também nos princípios. É dentro daquilo que o Senhor quer para nossa vida, para que a gente viva uma plenitude, tá bom? Prometo que eu vou entregar aquilo que está no meu coração, vou entregar o meu melhor e eu espero que vocês amem esse conteúdo. Então, vamos começar. Primeiro ponto: autorresponsabilidade. É você literalmente aprender a dizer o quê? Eu não dependo da minha força. Eu criei essa situação, eu sou responsável, eu tomei essas decisões, eu escolhi isso, eu fiz isso errado. Ser autorresponsável por tudo que vier na sua vida, tá? As questões que vêm na nossa vida injustamente, Deus, ele é o nosso juiz e ele que vai literalmente lutar por nós. Mas comparado às nossas atitudes e escolhas na terra, realmente ser autorresponsável. Gislane, por que você fala isso? Como assim autorresponsável? Porque quando eu tive um divórcio, né, eu saí agredida, eu em momento algum, eu saí acusando alguém. Eu simplesmente olhei para minha vida e eu falei assim: não, eu não aceito isso. A culpa foi minha.
eu deixei chegar a esse ponto. Eu aceitei certas coisas. Eu fiquei cega em determinadas situações. Eu fui orgulhosa. Eu fui autossuficiente. Eu achei que eu estava no controle. Eu tinha apego emocional. Em diversas situações da minha vida, eu tinha apego emocional com a minha mãe, né? Na situação desse ex-casamento, eu tinha um apego emocional e eu não visualizava isso. Então, a partir do momento que eu me tornei autorresponsável por todas as atitudes, todas as coisas, tudo na minha vida mudou. Então, você ser autorresponsável, você vai estar literalmente abrindo a sua mente para enxergar aquilo que por longos anos você se cegou. Porque tudo, eu falo tudo, você tem vestígios, tudo você tem os indícios, né? Tem aqueles sinais assim, ó. Mulheres que são solteiras, um exemplo. Tem lá, o homem ele não quer se relacionar com você, mas ele tá lá conversando. Tá conversando e você tá alimentando aquilo ali, porque aquilo é um vício emocional, aquilo é um apego emocional, e você tá se sujeitando àquilo achando que um dia a história vai mudar. Então, relacionamentos tóxicos, amizades, e aqui não é falando só sobre relacionamento amoroso, é falando sobre amizades, é falando sobre família, porque eu também tive vínculo de apego emocional, de repetição de padrão dentro da minha família. Então, né, não existe cura emocional sem responsabilidade. Então, seja responsável por qualquer coisa que acontece na sua vida. Fala, eu tenho a vida que eu mereço. E se eu não quero viver isso, eu vou mudar. Ponto. Fim de história. Não vitimize. Não seja a ingênua, a menininha. Não. Seja a mulher autorresponsável. Assuma o controle da sua vida. Nós nascemos o quê? Para governar. Governar aquilo que está debaixo do céu. O Senhor falou, multiplique e governe a terra. Nós estamos aqui para governar. Governe o seu lar, governe o seu casamento. Governe o casamento, né? No sentido debaixo da liderança do marido. Vamos fazer esse adendo aqui para não ter confusões. Governe a sua vida com seus filhos. Seja uma líder. Seja uma líder no seu trabalho. Seja uma líder em tudo que você for pôr a mão. Seja uma líder. Segundo ponto, oração. Gente, Sansão, ele só teve a força e voltou para o propósito quando fez o quê? Orou, ele se rendeu, ele suplicou, ele falou, Senhor, mais uma vez, me dê a força. Então, a oração, ela move o céu, ela abre portas que nada vai abrir. Eu falei aqui nessa semana, se mulheres tivessem noção do que é um joelho no chão, uma oração, iria entender que não existe guerra que ela não ia vencer. Porque a gente, mulheres, a gente vence uma guerra com o joelho no chão. E para você, mulher que talvez não acredite nisso, eu vou te lançar um desafio. Vamos fazer o teste? 7 dias, faça orações de joelhos. Eu tenho certeza que o céu vai mover na sua casa. Certeza. Só faça o teste. Fala assim, nossa, a Gislaine é meio assim, não acredito no que ela tá falando. Só faça o teste. Entendeu? Que você vai ver um mover na sua casa. Então, aqui dentro da oração, eu até coloquei novamente o versículo, ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Então ali ele estava o quê? Ele estava implorando por uma oportunidade, por mais uma chance, por mais uma força, né? Sansão, ele estava rendido, ali ele não tinha orgulho, ele estava totalmente desmanchado, ele estava quebrantado, ele precisava do Senhor. E o Senhor ouviu a oração dele. O favor do Senhor novamente entrou nele e ele literalmente destruiu aquelas pilastras. Então, a oração verdadeira, né? Ela não é bonita, ela é honesta. É você se desmanchar mesmo, falar assim, olha Senhor, eu não tô bem hoje, ou eu tô com raiva de tal pessoa. Seja sincera, fala com o Senhor como seu melhor amigo, como um pai que não vai te julgar. E é falar com Ele mesmo. Eu aprendi que não é palavras, não é jeitos,
Mas é falar com o Senhor com o coração, do jeito que você está sentindo. Se você sentir raiva no dia, conta pra Ele. Se você sentir frustrado, conta pra Ele. Tudo conta pra Ele, porque o coração quebrantado é verdadeiro e é isso que o Senhor quer de nós, não é mesmo? Rendição é quando a alma para de lutar com Deus e começa a lutar com Deus. Então, é se render na oração. Terceiro ponto. Aqui são 3 palavras, tá, gente? Consciência, limite e crenças. Rompendo a repetição de padrão. Então, você tem que ter consciência do que te fez romper Você tem que ter consciência do que te fez repetir esse padrão para que você coloque limites e quebre essas crenças. Então, gente, a consciência você tem que reconhecer. O limite tem que falar, eu não volto mais para esse lugar, né? E a mudança da crença é você literalmente falar assim, eu posso viver de um jeito que eu nunca vivi antes. Eu vou viver o extraordinário. Eu vou viver o sobrenatural. É você começar a declarar que a sua vida será totalmente diferente do que um dia você viveu, tá? Então, para você romper essa repetição de padrão, você tem que ter consciência, estabelecer um limite de não voltar para o passado e modificar essa crença, muda a sua forma de falar, muda tudo, muda os ambientes, as pessoas, tudo, né? Eu escrevi uma frase aqui que é muito relacionada àquilo que eu falei sobre, eu não iria falar sobre maldições hereditárias. E aqui tem até uma frase que eu destaquei, ó. Padrões repetidos não nascem de maldição, mas de crenças. A alma repete o que normalizou. Então, quando a crença muda, essa repetição ela desfaz. Então, você tem que mudar tudo aquilo que você está acreditando internamente. Se você viu agressões na sua casa, fala, não, eu não aceito isso. Isso não é a minha realidade. Eu quero viver diferente. Tenha consciência, estabeleça limites e quebre essa crença. Mude essa mentalidade, né? Sansão, ele rompe o ciclo. Não quando se afasta de Dalila, mas quando reconhece que a força não era dele, era de Deus, né? Então ali ele conseguiu o favor de Deus novamente e cumpriu o propósito. Quarto ponto, vínculos. Substituindo o que destrói pelo que edifica. A alma, ela não vive vazia, tá, gente? Ela troca de vínculos. E o que seria isso? Para uma mulher hoje, seria romper vínculos tóxicos, vícios emocionais, colocar limites em pessoas de família, em amizades, em mesas, em conversas, em o que você vai ouvir. Então é o quê? Pare de alimentar essa sensação de vício. Sabe, você precisa analisar todos os vínculos que você tem, substituir o que destrói pelaquilo que edifica, sentar em mesas que vão te edificar, sabe, sair de vínculos que não vai te acrescentar em nada. Apego emocional é vício emocional com vínculo. Vínculo certo reconstrói, vínculo errado destrói. Então escolha os seus vínculos, faça a escolha de pessoas que vão realmente edificar a sua vida. Então tenha muito cuidado, gente. É aquilo, nós somos a parcela das 5 pessoas que a gente mais convive. Então se autoanalise hoje. Quem são as suas companhias? Você tá em mesa que só bebe? Que só fala de solteirice? Ou você é casada e anda com amigas que desonram o marido? Ou que fazem fofoca? Hoje tem uma coisa que eu detesto, o tal da fofoca. A pessoa tinha que perder a língua, né? Perdão, Jesus. Vamos lá, 5º ponto. Identidade. A restauração, ela não devolve o que foi perdido, mas quem você é. Sansão, ele não recuperou os olhos, mas ele recuperou a identidade dele. Quando ele se entregou totalmente para Deus novamente, o que o Senhor fez? O Senhor deu a força para ele e fez ele entender quem que ele era, para que ele nasceu, e ele cumpriu o propósito dele. Mas ele teve que entender que ele teve atitudes erradas, ele teve que desmanchar para Deus. Então,
a restauração, ela faz isso, ela não vai devolver o que perdeu, mas ela vai literalmente mostrar quem que você é. E você tem que procurar isso. Essa rendição, ela traz de volta a sua identidade. E aqui, vamos falar de um exemplo para finalizar. Falei dos 5 pontos, quero falar um exemplo feminino, né, da Bíblia, que é Ana, a entrega que rompe ciclo. Gente, eu trouxe Samuel, 1 Samuel 1,15. Gente, tá muito quente aqui, você tem noção. 1 Samuel 1,15 fala assim: não estou embriagada, estou derramando minha alma diante do Senhor. Ana, ela vivia uma comparação, humilhação, frustração e estagnação emocional. Porque Penina tinha filho e Ana não tinha. E Ana sofria muito com isso. Passava ano, e a Ana não engravidava. Tem até uma parte do texto, né, de Samuel, que fala que o marido dela até ofertava em prol de Ana, por causa que ele via que ela sofria. Ela não tinha filhos, era tipo amargurada. E essa história de Ana, ela me toca muito, sabe? Porque ela ia, se derramava, até que um belo dia ela estava lá e o profeta achou que ela estava embriagada. E aí ela falou que não estava embriagada, ela estava derramando a alma diante do Senhor. E ali ela recebeu uma profecia que ela iria ser mãe, né? Que o filho dela iria vir. E aí, Ana, ela entregou. Ali ela literalmente, ela entregou para o Senhor e ela rompeu 4 coisas, né, naquilo que eu trouxe. Ana, ela foi autorresponsável, né, ela reconheceu sua dor e parou de se posicionar como vítima de Penina. Ela teve oração com rendição, que ela não tentou mais controlar, mas ela entregou. Ana, ela mudou a crença. Ela entende que o seu valor não está na espera, mas na identidade. O vínculo novo, ela solta a comparação e se liga à presença de Deus. E Ana, ela voltou para sua casa e ela foi cuidar do seu lar. Ela voltou os olhos para aquilo que era o propósito dela. Ela voltou a olhar os olhos para o lar, sem comparação, e pro marido dela. Então Ana, ali ela começou a exercer realmente a identidade dela. Então, antes de gerar Samuel, a Ana gerou uma nova identidade, né? Então isso aconteceu também com Sansão. E isso tem que ser a nossa vida. A gente tem que ser autorresponsável, tem que romper vínculos que não nos agrega. Temos que conhecer a nossa identidade, sabe? Quebrar essas crenças limitantes, parar com as comparações, porque isso sim vai realmente fazer na nossa vida ser tudo diferente. A gente não tem que viver uma estagnação, um erro. Não, a gente tem que viver o novo. E o novo, ele requer atitudes novas. Minhas lindas, o novo requer tudo novo. Não tem como colocar vinhos novos em odres velhos. Então isso é bíblico, né? E uma frase final que eu vou deixar aqui, né, da semana para vocês é: a queda começa na força própria, mas a reconstrução começa na entrega. A alma volta a viver quando decide parar de insistir e começa a se render. Minhas lindas, esse é o conteúdo finalizado dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu entreguei com todo o meu coração cada conteúdo. Hoje o nosso tempo está até passando um pouquinho, mas é com muito amor, muito carinho que eu venho preparando cada chafé para vocês. Oro muito por todas as ministrações aqui, para cada entrega. Então é tudo orado, é tudo perguntado para o Senhor. Por exemplo, essa história de Sansão não é algo que eu iria trazer, mas o Senhor, né, me entregou, o Senhor me confirmou ela, não foi só uma vez. Então eu sei que vai edificar muitas vidas. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de se inscrever no canal. Ajude a chegar esse conteúdo em outras mulheres. Eu deixo aqui o meu grande beijo, meu grande abraço para vocês. Ótima sexta-feira, Deus abençoe e excelente final de semana!